Boa noite. Exatamente em Brasília, 18 horas e 30 minutos. Bem-vindos. Oi, Milton. Pontualíssimo, 18h30. Dionísio, bem-vindo. Mário, bem-vindo. Como vamos todos? Estamos nós aqui, Márcio, bem-vindo, olá. Vamos chegando, vamos entrando, vamos usando o aviãozinho aqui para convidar os amigos, pessoal. Oi, Fran, bem-vinda. André, bem-vindo. Beatriz, Malu, como vai? Bem-vinda. Estamos entrando. Opa, hoje já temos um quórum mínimo aqui. Vamos começar a brincar. Lembrando todo mundo, esse é o Era Uma Vez. Era Uma Vez é um lugar de contação de história para adultos, já que tem tanto lugar de contação de história para criança. E as nossas histórias... Fanny, bem-vinda. Carol, bem-vinda. E as nossas histórias são sempre em cima da gastronomia, são sempre em cima da culinária. Então, toda quarta-feira, Josafá, bem-vindo. Sônia, bem-vinda. Toda quarta-feira, nos encontramos aqui às 18h30 para uma hora de historinhas da culinária e da gastronomia. Aos domingos nós temos o Nós na Cozinha. Terminando a nossa live aqui, eu publico os ingredientes e utensílios que vocês vão precisar para o domingo. Nesse domingo nós vamos fazer o sanduíche nacional de Israel, o sabich, e um drink mexicano delicioso à base de cerveja, conhecido como michelada. Sussu, bem-vinda. Dionísio, Cláudia, bem-vindos. A michelada, brunch interessante para esse domingo. Vamos lá. Sanduíche, a ideia de transportar comida na mão. Essa é uma ideia antiga na gastronomia. O calzone não é mais nada que uma tentativa de transportar a pizza na mão e sair comendo pela rua. O sanduíche conta a lenda, conta a história, como vocês sabem, que Lord Montagu, o quarto conde de Sandwich, que não conseguia sair da mesa de jogo, pediu que colocassem a carne dele entre dois pães, assim ele não precisava levantar da mesa para comer. Em verdade, isso teria ocorrido em 1762. Carlinhos, Nilu, bem-vindos. 1762. Ora, a gente tem relatos bem mais antigos que esse de se colocar comida entre dois pães e comer. Entre os judeus, no ano 100 a.C., já existia o koré, que era um sanduíche que é comido na noite de Pesach, onde se põe 2 matzás, 2 pães ázimos e alguns recheios dentro de um ritual típico da festa. Camponeses europeus comiam carne entre pães. Seja como for, se o conde de Sandwich não inventou o sanduíche, ele o batizou, o que não é pouco, é muito. Aparentemente, o que ele comeu naquela noite de 1762 foi um sanduíche que tinha rosbife, queijo cheddar e molho de raiz forte. Heitor, bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Se vocês quiserem experimentar o sanduíche do próprio Conde Montagu, o tetraneto dele abriu uma cadeia nos Estados Unidos chamado Earl of Sandwiches, que serve a receita original. Mas vamos começar aqui com a nossa listinha de 10 sanduíches que vocês podem fazer em casa, que são surpreendentes. Eu dei uma virada no mundo aí para trazer umas receitas e umas histórias interessantes de sanduíches para vocês
E quero começar com o mais surpreendente deles. Olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Vocês sabem o que é isso? Alguém faz ideia do que seja isso? Um cucumber glass. Alguém faz ideia do que é isso? Isso é um desentortador de pepinos. Sim, caros colegas, um desentortador de pepinos. Olha para que serve esse vidro aqui. Ele serve para criar pepinos retos. Estão vendo? Quando o pepino está pequenininho, se veste esse tubo de vidro nele, que deixa a luz passar e faz ele crescer retinho. Por que os ingleses inventaram isso? Os ingleses inventaram isso porque foi inventado na época da Rainha Vitória, a chamada época vitoriana, para acompanhar o 5 o'clock tea, que tem uma história interessantíssima que um dia desses eu vou contar para vocês aqui, o sanduíche de pepino, no verão principalmente, porque ele é refreshing. O sanduíche de pepino é 2 fatias de pão de miga que se passa uma manteiguinha, não para dar gosto, mas para não deixar a água do pepino chegar no pão. O pepino é cortado em fatias finíssimas, temperado com gotinhas de limão, uma pitadinha de sal, colocado no pão, cortado sempre em triângulos, tem que ser em triângulos, né? Pode pôr um diozinho se quiser, e servido para acompanhar o chá das 5 inglês. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês porque é interessantíssimo. Esse daqui é o Cucumber Sandwiches. Olha que coisa de louco. Esse é o famoso Cucumber Sandwiches. Eu a vida inteira achei que isso era mais uma daquelas coisas do mau gosto culinário inglês. Eu já tive a oportunidade de comentar isso com vocês aqui. Os ingleses são um povo estranho. Eles mandaram no mundo por 250 anos, dominaram 1/3 do mundo, quer dizer, tinham acesso a todos os ingredientes, a todas as receitas e desenvolveram uma culinária miserável de ruim. Ela só foi ficar boa no meio do século XX. Até então, a comida inglesa era uma pequena desgraça. Mas o Cucumber Sandwich, como eu dizia, eu achei que era mais uma invenção de mau gosto do inglês, até o dia que eu experimentei. E pasmem, ele é gostoso, ele é muito gostoso. E realmente é refrescante, como dizem os ingleses, refreshing. É considerado um sanduíche das classes altas, porque na classe baixa ela sempre vai querer alguma proteína dentro do pão e não algo tão sem graça e tão sem proteína como o pepino. Eu vou arrumar os nomes das pessoas que entram, estão em cima do meu rosto. Vocês querem ver o meu rosto? Pronto, aí, já melhorou. Melhorou assim. Bom. Perdão. Sônia, bem-vinda. Um beijo para você e outro beijo enorme para Monte Verde. Vou ler um depoimento para vocês que... Ô, pessoal do Vila Amarela, bem-vindos. O melhor leitão pururuca do Brasil, de Monte Verde do Brasil, lá no Vila Amarela. Vou ler um depoimento para vocês. Era um dia que eu estava com muita fome. Cheguei para o sanduicheiro Carlos do Ponto Chique e falei: abre um pão francês, tira o miolo e bota um pouco de queijo derretido dentro. Depois disso, o Carlos já ia fechando o pão, eu falei: calma, falta um pouco de albumina e proteína nisso. Eu tinha lido em um opúsculo da Secretaria de Educação e Saúde que a gente precisava comer isso. Então põe umas fatias de rosbife com queijo. E ele já ia fechando de novo quando eu tornei a dizer: falta vitamina nesse sanduíche. Bota aí umas fatias de tomate. Vocês estão vendo para onde a gente está indo.
Quando eu estava comendo o segundo sanduíche, chegou o Kiko, que era o Antônio Bottini, que era super guloso, mordeu um pedaço do meu sanduíche e gostou. Aí ele gritou para o garçom: me vê um desses do Bauru. Os amigos foram experimentando e o nome foi ficando. Todos, quando iam pedir, falavam: me vê um do Bauru. E assim ficou o nome Bauru. Esse depoimento é o depoimento do Casimiro Pinto Neto, cujo apelido era Bauru. Esse sanduíche foi inventado no Ponto Chique em 1939. O Ponto Chique abriu em 1922, durante a Semana de Arte. Em 1939, o Casimiro inventou esse sanduíche, que hoje é a marca registrada. O Ponto Chique continua no mesmo endereço em que ele foi aberto e continua com esse Bauru excepcional. A receita tem alguns segredos. Eu vou mostrar para vocês e aí vou dar a receita. Isto é o Bauru do Ponto Chique, senhores. Olha, esse é o Bauru verdadeiro. Rosbife, tomate, pepino em conserva e uma mistura secretíssima de 4 queijos. A coisa é assim: 80 gramas de cada um, Step Gold e suíço, uma colher de chá de manteiga. Você faz um banho-maria, põe uma tigelinha, põe a manteiga e vai pondo os queijos. No Ponto Chique eles põem um pinguinho de água, eu ponho um pinguinho de vinho branco. E vai derretendo até esse queijo emulsionar inteiro e ficar derretidinho, tá? Aí você faz uma conserva de pepinos ou compra como quiser, né? E aí vai lá, 3 a 4 fatias de rosbife, 100 gramas do queijo fundido, 3 rodelas de tomate, desculpem, esqueci de virar, 2 rodelas do pepino, pão francês. Corta o pão ao meio, cava o pão para fazer a canoa. Na parte inferior você põe o rosbife, os tomates e por cima deles a rodela de pepino. Na parte superior que você cavou para fazer a canoa, você põe o queijo derretido, fecha e manda. É coi de louco, coi de louco, coi de louco. Uma experiência como o Bauru do Ponto Chique merece ser vivida. Uma coisa interessantíssima é que um grande concorrente do Ponto Chique em São Paulo, nos sanduíches, era a Salada Paulista, ali na Avenida Ipiranga. Outro lugar das minhas mais agradáveis e deliciosas memórias. A melhor mostarda que eu jamais comi na minha vida. E ela sentiu o baque do Bauru. O Bauru começou a tirar clientes dela. Então, eles resolveram criar um sanduíche para concorrer. A Salada Paulista tinha criado o misto quente. Foi a criação deles, né? Que era o presunto com queijo quente. E aí, eles adicionaram alface, um ovo e bacon. Ovo e bacon eram coisas de americano. Então, eles... Vave, bem-vinda! Que delícia te ver por aqui. Então, eles deram o nome de americano para esse sanduíche. E está aí conosco até hoje, né? Que no fundo é o velho misto quente, acrescido de ovo, alface e bacon. Esse é o americano, inventado na Salada Paulista de saudosa memória. Repito, a melhor mostarda que eu jamais comi na minha vida. O croquete de carne deslumbrante. Mas nós estamos aqui para falar de sanduíche. Então nós vamos do Largo Paissandu, onde fica o Ponto Chique, nós vamos para o Vietnã. E nós vamos conhecer um sanduíche chamado banh mi. Na verdade, o banh mi é fruto da bagunça que os invasores do Vietnã fizeram. Os franceses, que foram os primeiros ocupantes do Vietnã, se localizaram no sul do então Vietnã, o que hoje nós conhecemos como Vietnã do Sul. Depois o país se rejuntou novamente, né?
E a influência na culinária do Vietnã, a influência francesa não é pequena, é muito grande. E esse sanduíche é talvez uma das coisas assim que mais representa essa influência. No fundo, você tem ingredientes franceses como o baguete, o patê, a maionese, e vietnamitas como o coentro, o pepino, cenoura em conserva, ou daikon, né, o nabo em conserva. E aí entra uma proteína. O clássico é a barriga de porco, que é assada, frita, né? Aí vai patê de fígado, fatias de pepino, folhas de coentro, cenoura em conserva, maionese, né? E o nome banh mi, no fundo, ele deriva do francês pain de mie, né? Que é o pão macio, um pão tipo pão de hambúrguer. Aliás, esse nome chegou na gente como pão de miga, né? É tudo do francês. É super popular na década de 50 no Vietnã e, obviamente, com a invasão dos americanos, a receita chegou nos Estados Unidos, né? Então você vai pegar uma baguetinha, passar uma maionese, vai pôr uma proteína, pode ser frango, pode ser carne, tem uma versão vegetariana que leva tofu, uns pinguinhos de shoyu, tiras de pepino, folhinhas de coentro, aí pegar uma pimenta de moça, cortar em rodelinhas, colocar ali, umas fatias de picles e tá pronto o banh mi que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que beleza de sanduíche. Tem que ir longe para vocês verem. Olha que coisa linda. É um sanduíche gostoso e fácil de fazer com coisas que a gente tem em casa. Não é difícil de fazer. Tiago, como vai? Bem-vindo. Carol, bem-vindo. Bem-vinda, perdão. Do Vietnã direto para os Estados Unidos. Vamos falar do BLT. BLT. É uma coisa estranha esse sanduíche, porque o bacon do B e o lettuce, que é o alface, são conhecidos desde a época dos romanos. O tomate aparece no século XVI e a maionese no século XVIII. Quem e quando teve a ideia de juntar tudo isso no sanduíche é um mistério, ninguém sabe, né? Agora, uma coisa a gente desconfia. Ele possivelmente é uma simplificação do Club Sandwich, né? O Club Sandwich, ele foi inventado no Saratoga Club de Nova York, era um sanduíche de 2 andares. A parte de baixo dele era exatamente isso, tomate, alface e bacon. Aí vinha um pãozinho e em cima ia uma proteína qualquer, normalmente era um peito de peru, né? Algumas vezes ainda um ovo. Pode ser que o BLT seja só uma simplificação disso. O fato é que se criou esse acrônimo, BLT, Bacon, Lettuce. Anderson, bem-vindo. Meu webmaster querido, muito bem-vindo. Se criou, é o sanduíche mais consumido dos Estados Unidos, apesar de que todo mundo pensa que é o hambúrguer ou o hot dog, o BLT ainda é o sanduíche mais consumido dos Estados Unidos. E por um motivo muito simples, ele é muito fácil de fazer. Pãozinho de forma torrada, uma maionese misturada com um pouquinho de limão, você passa essa maionese numa das faces do pão e torra, né? Aí na outra você passa mais maionese, bacon torradinho, fatias de tomate com salzinho, alface, fecha o bicho e tá pronto o BLT, essa beleza de sanduíche. Olha que coisa bonita de se ver. Dá para fazer num pãozinho francês também.
E é uma delícia, fácil de fazer para essa quarentena, com coisas que a gente sempre tem em casa. Claro que quando você for grelhar o bacon, você em vez de grelhar o bacon, pode pôr um melzinho nele, pega um pratinho, põe umas toalhinhas de papel, põe o bacon, passa o melzinho, grelha ele no micro-ondas. É outro bacon, é outro bacon, é outro bacon, sem a menor sombra de dúvida. E aí monta o teu BLT. Uma pimentinha do reino junto com sal no tomate. Não esquecer de uns pinguinhos de limão na maionese. Você vai ter um sanduichinho diferentíssimo. Dos Estados Unidos, vamos para a Índia. A única alternativa vegetariana, que é o Vada Pav. É um sanduíche de uma região chamada Girangoon. É do lado de Mumbai. E é um sanduíche dos trabalhadores, do pessoal muito pobre, que não consegue ter algo muito mais do que isso para comer. Eles comem, isso é o almoço deles todos os dias sem exceção. Turma, usar o aviãozinho aí, eu quero mais gente na nossa live, vamos convidar os amigos. Pode mandar uns coraçãozinhos para me dizer que me ama também. Mas use o aviãozinho, convida os amigos, ainda tem muito sanduíche para a gente contar por vocês. Bom, o Vada Pav, ele vem, o nome dele vem do hindu batata vada, que quer dizer batata frita, né? E você vai fazer um purê de batata condimentado, eu vou mostrar para vocês como, né? Esse purê é moldado como um hambúrguer, faz como um hambúrguerzinho, né? Ou seja, esse purê tem que ser um purê seco, nada de pôr leite nele, né? E aí eles empanam com farinha de grão de bico, que eles chamam de besan, ou gram flour. E é servido num pão com um chutney qualquer. Se usa muito lá o chutney de coco e uma pimenta frita, né? A gente tem que lembrar que as batatas chegaram na Índia no século XIX. Elas são recentes, os ingleses levaram as batatas. E o sanduíche deve ter surgido em meados do século XX, ele é bem recente. Mas, na verdade, ele hoje é um dos sanduíches mais consumidos da Índia. A ponto de... A Índia tem lá um partido que é muito parecido com o nosso PT, ele chama Shiv Sena. E o Shiv Sena usava o Vada Pav como símbolo da comida do trabalhador. O sanduíche virou o símbolo do partido, para vocês verem como ele é popular. Você vai cozinhar as batatas, fazer um purezinho, purê seco, né? Cozinha a massa, pode pôr um salzinho, pimentinha do reino. Aí você vai pôr óleo numa frigideira, vai pôr curry, sementes de mostarda, semente de cominho, vai dar uma fritada nisso. Tem uma hora que as sementinhas de mostarda começam a pular que nem pipoca. Essa é a hora que você vai pegar isso tudo e despejar no teu purê e misturar, né? Mais um salzinho e uma pimenta do reino. Faz uma bolinha, achata ela como um hambúrguer e aí vai fazer a mistura para empanar a tua batata. Farinha de grão de bico e água na proporção de 2 de farinha para 1 de água. Pouquinho de curcuma, um pouquinho de bicarbonato de sódio, passa o bolinho na mistura, frita, pega um pãozinho de hambúrguer, passa um gostoso chutney nele, né? É o pão com mortadela da Índia, Heitor, é isso aí, é o pão com mortadela da Índia. Passa um chutney no bichinho, uma fatia de cebola, uma pimentinha e tá pronto o teu Vada Pav, uma alternativa vegetariana de sanduíche. Claro, vou mostrar para vocês. Olha aqui o Vada Pav, olha que bonitinho. Aqui ele tá com chutney de tomate e coco ralado na frente e as pimentinhas fritas ao lado.
Sanduichinho interessante esse aqui. Eu fiz para experimentar depois que eu vi a receita e tenho que dizer para vocês que gostei muito dele. Interessante. Eu tenho uma filha vegetariana, pegou muito bem. O pessoal da Edições Tapioca, grande editora de culinária, está entrando aqui. Livros maravilhosos. O livro do Fogaça que eles fizeram é uma pequena obra de arte. Uma delícia tê-los aqui. Muito obrigado. Muito bem. Da Índia para a França. E quero falar não do croque monsieur, mas do croque madame. Croque é o som de morder, croque, né? E monsieur é o senhor, quer dizer, é um sanduíche das elites. Aí, alguma feminista criou o croque madame. Ele foi criado em algum momento da década de 1910. Juju, bem-vinda! Bem-vinda! Ele foi criado em algum momento da década de 1910 e tornou-se, assim, um sucesso. Você vai fazer, no fundo é um misto quente, é presunto, né? Põe num briochezinho, cobre por um queijo ralado, quer dizer, o queijo sai de dentro do sanduíche e vai para fora. Emmental ou gruyère ralado, né? Salzinho, pimenta do reino. Você pode pôr um molho bechamel, eu prefiro a versão com molho bechamel, fica muito gostoso, né? E aí, no fim, quando está quase gratinando, você pode ou pôr um ovo pochê em cima, ou abrir um espacinho no bechamel e pôr o ovo ali e deixar o forno trabalhar, né? Aí o croque monsieur torna-se croque madame. Ou, como se diz no litoral da França, croque à cheval, o croque a cavalo, né? 2 pãezinhos ligeiramente torrados, um briochezinho, faz um molho bechamel, queijo emmental ou gruyère, presunto, ovo frito, né? Monta o sanduíche, cobre, pode passar um pouquinho de bechamel dentro, cobre com bechamel, forninho. Quando aquilo está quase gratinando, abre um espacinho no bechamel, põe o ovo, deixa terminar de gratinar, corre para o abraço. Delícia. Oi, Ivan, como vai? Ana Luísa, bem-vinda. Delícia. Fizemos outro dia aqui em casa, fez o maior sucesso. E é claro, não vou deixá-los sem uma ilustração do croque bechamel. Tá ela aqui, né? Com um monte de batata frita atrás. Mas olha que delícia de sanduíche. Se usar um presuntinho do bom, um bom emmental, um bom gruyère, é um sanduíche para ninguém pôr defeito. Uma delícia. Pronto. Agora, volta para eu. Agora eu quero falar para vocês de um sanduíche mexicano. Mexicano. Sim, os mexicanos têm um sanduíche que é uma verdadeira febre, chama semita. Na verdade, semita é o nome do pão. É um tipo de um pão de hambúrguer cheio de gergelim. Então, quando você for fazer aqui, como não temos semita, você vai usar um pão de hambúrguer com gergelim, tá bom? De novo, semita vem do espanhol asemita, que vem do aramaico semolina. É um pão de semolina. E o gostoso desse sanduíche é que ele só tem algo parecido em Portugal, que é o prego. É um sanduíche de carne milanesa, né? Aí fatias de abacate, um queijo de Oaxaca, que é o estado mexicano, mas você pode usar mussarela, é parecido. Cebola roxa, pimenta, uma comida mexicana sem pimenta, né? E rúcula, folhas de rúcula. No México se usa papaloquelite,
que é a rúcula deles, é uma erva com um amarguinho, né? É uma delícia. Então você faz um bifinho à milanesa, pode ser de porco, pode ser de frango, pode ser de carne, não faz diferença. Põe esses acompanhamentos, vou repetir, né? Fatias de abacate, fatias de oaxaca ou mussarela, rodelas de cebola roxa, rodelinhas de pimenta, os mexicanos ainda põem o molho apimentado em cima, e folhas de rúcula. Vai dar essa maravilha aqui, olha. Olha que delícia! É um sanduíche. Aqui, inclusive, ele não pôs fatias de abacate, ele amassou o abacate. Vale a pena. É um sanduíche muito gostoso. Esse aqui, com uma cervejinha, ou então com a receita que eu vou dar nesse domingo. Esse sanduíche, com a bebida de domingo que eu vou dar, que é a michelada, é perfeito. Vocês querem saber o que é michelada? Assiste o Nós na Cozinha no domingo, vocês vão saber o que é a michelada e vão tomar a michelada ou com esse sanduíche aqui, né? Com a semita, ou com o sanduíche que nós vamos dar no domingo, que é o sabir, o sanduíche nacional de Israel. Vocês vão gostar muito. Sabir é uma combinação, o próprio nome, quem sabe hebraico, ao ouvir o nome, vai entender do que eu estou falando. É verdade, Heitor, a carne milanesa é uma constante em vários sanduíches. Qual é o nome desse? O nome desse é semita, Beatriz, semita, tá? Durante anos da minha vida, por causa do meu trabalho profissional, eu precisava ir à feira de Frankfurt todo mês de outubro. E a feira é uma correria danada, e eu aprendi com os alemães a comer rapidamente na feira um sanduíche que chama Fischbrötchen. Fischbrötchen, sanduíche de peixe. Cara, a gente fala assim, todo mundo acha esquisito, né? Mas você ir para a Alemanha e não comer um Fischbrötchen é como você ir para o Rio e não ver o Corcovado. Ele é gostoso, ele é leve. É raro você ver sanduíche com proteína do mar, mas esse é uma delícia. Ele se originou no Porto de Hamburgo. O porto lá tem um monte de gente vendendo coisa. De cada 10 vendedores vendendo comida, 10 vendem Fischbrötchen com diferentes peixes, defumados ou não defumados. É uma delícia. Você vai pegar um pão de centeio, se tiver um pão de centeio bem escuro, mais gostoso, vai pôr um peixinho, pode ser um herring defumado, pode ser um pedacinho de salmão defumado, até a nossa sardinha. Uma boa sardinha em lata, de boa qualidade, vai dar uma belezinha, né? Fatias de cebola, um molho remulado, né, que é uma maionese que você mistura um pouquinho de picles nela, e fatias de pepino em conserva. Esse é o Fischbrötchen. É uma delícia. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês verem, porque é um sanduíche fácil. Se você fizer com a nossa sardinha, então, olha aí, ó. Tá vendo? Molho remulado, pepino em conserva, rodelas de cebola e o peixinho num belo pão de centeio. É uma delícia e um negócio diferente, realmente diferente. É difícil a gente ver sanduíche com proteína do mar. Tirando aquelas besteiras que o McDonald's faz lá, o McFish e tal, né? Quando chega no fim do ano na Alemanha, você pode substituir o herring pela Sprat. Sprat é uma sardinhazinha desse tamanho assim, que vem em lata defumada. Aqui no Brasil tem uma série de supermercados que vendem Sprat. Se fizer o Fischbrötchen com uma Sprat, é uma coisa deliciosa. Em Istambul tem esse tipo de sanduíche,
é uma delícia. Olha, as pratas de per si é boa. Nesse sanduíche é espetacular. Se vocês acharem uma latinha de Sprat, não é muito barata. Santa Luzia, por exemplo, sempre tem, né? Não creio que ele tenha uma origem viking ou similar, Heitor. Os alemães sempre foram grandes pescadores e grandes conservadores de peixe. Sempre defumaram muito peixe. O Porto de Hamburgo tem uma tradição na defumação de peixe. Embora o povo alemão tenha uma descendência nórdica lá na sua raiz bárbara, mas eu acredito que a origem desse sanduíche é alemã mesmo. Os nórdicos têm muitos sanduíches com peixe, mas entendo que esse seja alemão. Enfim, achando as pratas, faça esse sanduíche. Não achando as pratas, faça-o com a nossa boa e velha sardinha ou com arenque defumado e ele vai ficar uma delícia. Voltamos ao Brasil e vamos falar do Birute. O Birute, grande sanduíche. Em 1951, Fares Sader e alguns sócios abriram o Bambi na Alameda Santos. O Bambi era uma usina de novidades árabes, né? E aparentemente foi Fares quem inventou um sanduíche em que ele pegou o pão árabe, pôs queijo mussarela, coberto com za'atar. Za'atar é uma variante do orégano do Oriente Médio, saborosíssima. Pôs rosbife, pôs tomate e deu o nome da cidade dele, Beirute, né? Existe um segundo original sanduíche, esse já vem do Oriente, não foi inventado aqui, que é o kalaj, que era simplesmente o pão árabe com queijo e za'atar grelhado em forno altíssimo, né? Janete, bem-vinda. O Fares acresceu a receita do kalaj, o rosbife, o tomate, e fez um sucesso danado. Fez um sucesso danadíssimo, né? A gente tem que lembrar que o Bambi ainda tinha o chocolate mumu, né? Que os paulistanos, a gente não sabia falar chocolate mumu, nós transformamos em chocolamur, que era aquele sorvete de creme e chocolate com aquela farofinha doce que só o Bambi tinha e que dava vontade de tomar aquilo na veia, de tão bom que era. O Bambi foi abrindo filiais, teve na Augusta, teve uma na frente do próprio Bambi, ainda teve o Flamingo, né? E em 1956 abriu o Frevo na Rua Augusta. Até hoje, o Bambi fechou em 2001, o Frevo está aí até hoje servindo os Beirutes. Hoje a gente tem trocentas variações de Beirutes, mas outra boa ideia para você fazer em casa. Pãozinho árabe, queijinho, rosbife, tomate, mete no forno, deixa o forno trabalhar, sanduichinho de primeira. Vamos ver o do Frevinho, porque o do Bambi a gente não tem mais foto dele. Tá aqui, olha que beleza. Desculpem o risco preto. E desculpe, deixa eu tapar aqui, que tá. Olha que beleza de sanduíche. É para se comer. E se você não quiser fazer o Beirute, você tem o kalaj, que é essa mesma receita, só com queijo dentro, pode ser queijo prato, né? E um pouquinho de za'atar. Se você não encontrar za'atar, orégano. Vai, que é uma beleza. De novo aos Estados Unidos, terra dos sanduíches. Quero falar de um dos meus sanduíches preferidos, Lox and Bagel. Lox vem da palavra Yiddish, lax, que era como se chamava o salmão quando ele era conservado apenas em sal. Ele vinha em barris. Como vinha o bacalhau para o Brasil? Pescava-se salmão, salgava-se ele, né? E mandava-se em barris. Os judeus imigraram para os Estados Unidos e começaram com lax,
E a verdade é que hoje ninguém nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, fala smoked salmon, é lox, né? Quer dizer, foram surgindo outros modos de conservar o salmão, com a cura com sal e açúcar mascavo, e depois se defumava. E isso ficou conhecido como lox. Quer dizer, é uma palavra que hoje é considerada da língua inglesa, mas vem do Yiddish, né? Já o cream cheese, ele começou a sua história em 1882, quando dois irmãos judeus, de uma família chamada Brixton, eles vinham da Lituânia e eles abriram uma lojinha no Lower East Side, que era o lugar onde ficavam os judeus em Nova York. E nessa lojinha, vocês sabem que os judeus têm aquela questão de não misturar carne e queijo. Essa era uma lojinha de produtos lácteos. Eles vendiam manteiga, queijo, creme de leite. E em 1920, eles compravam leite de um fazendeiro, e esse fazendeiro ele tentou imitar o queijo francês Neuchâtel e não deu certo. Eles pegaram a receita do fazendeiro e criaram um novo queijo cremoso tipo Neuchâtel e chamaram de Filadélfia em homenagem ao fato de Filadélfia ser o berço da liberdade americana, o lugar onde nasceu a independência dos Estados Unidos. E foi homenagem deles ao país que os acolheu, né? E a verdade é que fez um sucesso danado a ponto de, em pouco tempo, a companhia Kraft comprar a receita deles e começar a fabricar o queijo. A história do bagel eu contei para vocês na nossa última ou penúltimo encontro, né? Ele foi criado por padeiros vienenses em homenagem ao general Sobieski, que veio com a cavalaria polonesa salvar Viena da invasão árabe. E bagel vem do alemão Bugel, que é estribo, ele tem a forma do estribo. Na verdade, como definem os judeus, o bagel é um buraco com pão em volta dele, né? E a questão toda é quem juntou essas três coisas num sanduíche. De novo, 500 histórias sobre isso, mas a mais aceita é que o comediante e cantor Al Johnson, vocês devem lembrar do Al Johnson. O Al Johnson era aquele cara que fez o primeiro filme sonoro da história, em que ele pintava a cara de preto e cantava, né? Cantava Mammy. Oi, como vai, Diana? Bem-vinda. E ele estava num programa de rádio e ele vira e fala pro dono da Katz Deli assim: eu tô saindo aqui da rádio e vou aí e quero comer aquele sanduíche de cream cheese e lox que você faz. Pô, apareceu no rádio, todo mundo ficou curioso, quis comer e o bicho ficou famoso e não parou mais de vender. Ele é clássico das delis de Nova York. Você vai pegar um bagel, pôr uma generosa camada de cream cheese, outra generosa camada de salmão defumado, né? Bagel, aqui em Moema você tem uma fábrica de bagels que tem a sua loja, dá para comprar, né? Uma rodela de cebola roxa, alcaparra, dill, um limãozinho e servir. Vai ser isso aqui. E Ardena, Zilá, bem-vindas. Saudade dos vocês. O resultado do teu sanduíche vai ser essa maravilha aqui. Um bagel, cream cheese, salmão, cebola, alcaparras, um limãozinho, uma folhinha de dill. Delícia, delícia pura, é uma coisa do outro mundo. Pronto. E vamos andando na nossa fila de sanduíche que o tempo está passando e o tempo é cruel. Eu vou terminar voltando para mim primeiro. As pessoas... Oi, Ana, bem-vinda. Gente, entra aqui a Ana Hecker, cozinheira de
primeira chefe e que está fazendo um trabalho lindo com marmitas que ela doa para a igreja de São Francisco, para o trabalho que os franciscanos estão fazendo. Quem puder aqui, puder ajudá-la, agradeço. Rô, bem-vinda, saudades do Cê. Fora isso, a Ana Réquia faz marmitas e manda na casa das pessoas e é deliciosa. A comida dela é maravilhosa. Bom, aqueles que me conhecem um pouco mais sabem que sagradamente todo ano eu vou a Nova Orleans ter umas aulas de cozinha e ver o festival de jazz. É algo que enquanto eu puder, enquanto eu tiver saúde e dinheiro, e óbvio, a quarentena não me impedir, eu pretendo continuar fazendo. Eu acho Nova Orleans uma das cidades mais divertidas e, do ponto de vista gastronômico, das mais interessantes que eu conheço no mundo. Existe um sanduíche lá que foi criado em 1906 por um fulano chamado Lupo Salvatore. Ele tem uma loja que chama Central Grocery. Ela existe até hoje, está lá. E ela fica em frente ao mercado de New Orleans, o French Market. E o que acontecia? Os chacareiros italianos, eles vinham do interior com as suas mercadorias para vender no mercado e morriam de fome. Aí o Salvatore resolveu criar um sanduíche. Ele criou a mufuletta. A mufuletta, na verdade, é o nome de um pão, né? E o segredo, o grande segredo do Salvatore é o molho. É um molho assim que quem experimentou uma vez não esquece nunca mais, nunca mais. Você vai fazer o seguinte: 600 gramas de azeitona preta, 200 gramas de azeitona verde, claro, sem caroço, 200 gramas de couve-flor em conserva, de pickles, 150 gramas de alcaparras, 200 gramas de cebolinha em conserva, aquela pequenininha, branquinha, 4 talos de salsão bem picadinhos, 3 cenouras bem picadinhas, 3 colheres de sopa de orégano, 5 colheres de sopa de alho picado, 1 colher de sopa de pimenta do reino. Vai bater tudo isso indiscriminadamente no processador. Enche o teu processador, né? E aí você vai cobrir isso tudo num vidro, numa tigela, com 2 partes de óleo, 1 parte de azeite. Não deixa o azeite predominar, porque o sabor dele é um pouco forte. E isso tem que ultrapassar 1 dedo a altura dos elementos picados. Você vai guardar isso na geladeira, isso fica na geladeira por até uns 3 meses. Aí você vai pegar uma mufuletta, que não existe aqui em São Paulo. O pão mais parecido com a mufuletta é a roseta. Algumas padarias ainda têm a roseta, senão vai no pão de hambúrguer mesmo. Vai passar esse molho generosamente dos 2 lados e vai pôr mortadela, queijo provolone e salame, fechar, cortar no meio e mandar pro papo. O resultado é esse aqui, ó. Essa é a mufuletta da Central Grocery, a original. E ao lado o molhinho misterioso que salva qualquer sanduíche. Basicamente, vocês estão vendo, ele é um pesto de azeitonas, né? Mas é uma delícia. Você come uma mufuletta sem perceber. É uma coisa do outro mundo. E tá aqui, 10 sanduichinhos para você se divertir na quarentena. Hoje eu não quero fazer que nem a semana passada, que o Instagram cortou a nossa live porque a gente estourou no tempo, então tá faltando uns minutinhos para terminar. E eu quero saber se todo mundo gostou, manda os coraçãozinhos. Se não gostou, manda qualquer coisa feia para mim. E tá na hora de vocês sugerirem a nossa conversa da semana que vem. Alguém tem algum tema que gostaria que a gente abrangesse na semana que vem? Alguém quer ver alguma coisa interessante
Se vocês não tiverem grandes sugestões, claro que eu vou bolar alguma coisa gostosa para a gente brincar e se divertir de culinária na semana que vem. Bife tartar, quer dizer, coisas cruas. Podemos fazer algo com algo crudívoro, né? Podemos fazer uma conversa crudívora. Eu vou salvar a live, sim, aí dá para vocês verem. Caldos é uma outra ideia também. Caldo dá um bom caldo. Esse molho da última receita vale a pena fazer, Alessandra, é mortal. Você pega, eu vou deixar gravado e depois eu dou o link no YouTube, onde o filme fica. Você pega e faz. É mortal. Ele salva o mais desgraçado sanduíche, ele salva. Aí minha mestra Sônia, minha grande mestra, de novo, pessoal, acabando essa praga dessa quarentena, nós temos um encontro em Monte Verde no restaurante da Sônia, o melhor bistrô italiano da região. Vamos nos encontrar lá e celebrar a alegria de viver e as coisas boas da vida. Das vezes, então, acho que vamos falar de crudívoros. Coisas cruas que são interessantes de fazer e comer. Vamos por aí, então. Turma, como sempre, um prazer aliviar 1 hora da quarentena com vocês. E vou repetir o que eu sempre falo. O Heitor está me lembrando aqui, o restaurante da Sônia chama Vila Dona, o bistrô italiano. Vila Dona Bistrô, em Monte Verde, onde o Thiago Blanes é um dos chefes. Vale a pena conhecer esse lugar. Quando terminar a quarentena, a gente se encontra lá. Foi um prazer estar com vocês, um grande prazer. E vou repetir o que eu sempre falo, só vale a pena eu estudar o que eu estudo, eu pesquisar o que eu pesquiso, quando eu tenho meia dúzia de loucos que querem me ouvir. De coração, muito obrigado. Eu espero ter ajudado vocês. Quero ver as receitas que vocês vão fazer, o sanduíche. Sanduíche é coisa fácil de fazer, por isso que eu pus para a nossa quarentena aqui. Até a semana que vem ou até domingo no Nós da Cozinha. Vamos fazer o sabir e vamos beber a michelada. Vai ser divertido. Terminando a live, eu estou postando as coisas aqui para vocês, para quem quiser participar. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Nos divertimos na live de hoje. Sanduíches para quarentena. Vamos fazer os sanduíches e postar por aí. Tchau, pessoal. Até a semana ou até domingo.